quem não possa nos acompanhar ao vivo, possa depois pegar o link e ver o nosso debate de hoje, tá? Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para mais um debate no nosso curso de extensão Paleontologia e o Ensino de Ciências. Hoje, uma tarde muito especial, especialíssima, porque nós temos... Vamos deixar, pode entrar, João Pedro. Hoje nós temos um convidado que aceitou gentilmente fazer parte aí com a gente desse debate do tema de hoje, né? Que a gente vai trocar algumas experiências e seguindo, né? Lá na ementa do nosso curso, deixa eu passar rapidinho lá no Canvas. A gente fez no primeiro módulo a apresentação e prática no ambiente virtual de aprendizagem, com roteiro, fórum de acolhida. Depois nós fizemos, na semana passada, o trabalho do paleontólogo e o despertar para a ciência. Eu acompanhei o fórum de paleontologia na escola de todos vocês. Gostei das propostas, das discussões que vocês aprenderam, que vocês apresentaram. E hoje o tema é o poder dos dinossauros, né? Então a gente vai discutir um pouco em cima do fascínio que a gente tem e que outros também tenham, e como a gente pode levar esse fascínio para a escola, permitir. E se o assunto é dinossauro, né? Nada melhor do que a gente chamar o professor, paleontólogo, escritor, Luiz Eduardo Anelli, que gentilmente está aqui para conversar com a gente nessa tarde. E dispensa maiores apresentações. Além de tudo isso, é um grande amigo, uma pessoa muito querida, e certamente todos têm muito o que aprender com a pessoa e com a paleontologia que ele nos ensina, né? Como ensinar paleontologia. Anelli, é um prazer muito grande compartilhar esse momento com você. Já disse em outras oportunidades, e repito agora, eu estou sempre aprendendo com você especificamente, em vários sentidos. Inclusive, esse projeto, desse curso de extensão surgiu de muitas conversas que nós tivemos no final do ano passado. E é isso, eu passo a palavra para você. Gostaria que você nos brindasse um pouquinho da sua experiência, da paleontologia e o poder dos dinossauros aí para ensinar ciência, paleontologia e tudo mais, de tudo que você tem feito. Podemos conversar um pouquinho, Anelli? Oi, podemos, claro. Muito obrigado pelo convite. Eu que fico feliz por você ter me convidado e por estar aqui. Bom, você quer que eu fale? Sim, eu gostaria que você falasse. Agora a palavra é sua, Anelli. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma apresentação. Pode ser? Perfeito. Eu selecionei algumas coisas. Um dia, se você quiser, eu faço uma live, uma palestra para eles, mais completa, mas é só para a gente ter um início aqui, a gente pode ver algumas coisas, tá bom? Eu vou falar, com o pessoal, e aí a gente arranja assunto, tá bom? Pode ser? Alô? Tem alguém me ouvindo? Estou te ouvindo, é que eu tinha mutado. Perfeito, pode Tá. ser, Anelli. Me interrompe, tá? Eu vou tentar Ah, gastar 15 minutos só. perfeito. A tarde é nossa. Olha, os dinossauros são super legais, né? Todo mundo gosta de dinossauro, não é verdade? Você encontra gente que fala assim: ah, eu não gosto de futebol. Aí o outro, eu não ligo para carro. Mas para dinossauro todo mundo gosta, né? Dinossauro é super legal, adulto, crianças especialmente, né? E nós temos que aproveitar essa coisa tão legal de criança gostar de dinossauro para envolvê-las com a ciência, envolvê-las com coisas intelectuais, com um entretenimento super bacana, né? Não é um negócio careta, quadrado. Né? A pré-história, levar as pessoas para a pré-história é uma coisa super
bacana, todo mundo gosta, né? Tem dinossauro, tem vulcão, tem asteroide, tem um monte de coisas misteriosas, um monte de animais que a gente não conhece, né? Então todo mundo gosta da pré-história. Isso aí é uma paisagem. Eu acho que eu vou voltar nela um pouco mais para frente. É uma paisagem no Rio Grande do Sul, 233 milhões de anos atrás, quando os primeiros dinossauros estavam nascendo. É esse momento, eu vou falar sobre isso para vocês. Olha, para a gente falar sobre evolução de dinossauro, evolução que é um tema tão abrangente, tão legal e tão importante, a gente precisa aprender pelo menos três coisas. A gente precisa ficar e tem que aprender. Não dá falar, disso eu não quero. Não, então beleza. Então você não vai aprender nunca. Que são as filogenias, né, a relação de parentesco entre os animais, que é uma coisa super legal, o tempo geológico, que é importante, né, a dimensão do tempo geológico, e geologia, um pouquinho de tudo, tá? Então eu coloquei esse quadro aqui. Se a gente não aprender essas três coisas aqui, a gente sempre vai olhar para uma coisa legal, né? Que é a pré-história. Nossa, dinossauro, que legal. A gente acha bonito, fica olhando e tudo, né? Mas aí alguém fala assim para você: Ah, você pode me explicar? Né? Aí, o que você faz? Você põe a mão na cabeça e fala: né? A gente não consegue transitar pelo labirinto da pré-história. Então é muito legal. As filogenias são muito importantes. Essa é uma filogenia bem global, assim, é de um dos meus livros. Ela mostra que toda a vida está aparentada, toda, né? O girassol está aqui, o Charles Darwin está aqui. Deixa eu ver se tem um apontador. Acho que tem. Tem um apontador, né? Tem, está aqui. O Charles Darwin e o girassol estão aparentados. O Darwin e o chimpanzé estão aparentados. A questão é a distância do parentesco, certo? Então, nós sabemos, né? O nosso ancestral comum com o chimpanzé está a 7 milhões de anos. Com o girassol, a gente tem que ver onde as linhagens se encontram. Está aqui há 1,5 bilhão de anos. Mas nós compartilhamos características. E toda os seres vivos têm o seu grau de parentesco. E os dinossauros nos ajudam a olhar para isso. Afinal de contas, dinossauro é parente de quem? Né? Hoje. Bom, nós sabemos que as aves nasceram de um ramo de dinossauro. Então, veja só, quando a gente olha para a filogenia, a gente fala assim, putz, as aves são dinossauros, né? E aqueles outros répteis voadores, os pterossauros, não são. Eles são outros tipos de répteis que não têm conexão com esse ramo dos dinossauros aqui, certo? Então, as filogenias nos ensinam muitas coisas legais. E isso a gente pode... O pessoal pergunta, né? E a foca, né? A foca é parente de quem, né? A foca compartilha um ancestral com o urso, né? Tem um ancestral comum com o urso. Um foi viver na água, o outro foi viver em terra. A baleia com o hipopótamo. Né? Essas relações filogenéticas são muito legais. E aqui estão os dinossauros, é só olha o urso aqui com a foca, a baleia, um cachalote que é um golfinho, né, com um hipopótamo e tudo mais. Então, quando a gente olha para a árvore dos dinossauros, a gente fala assim, é a tartaruga. A tartaruga é um réptil, né? É um dinossauro. Não, todo mundo vai falar assim, não, a tartaruga não é um dinossauro. Mas se perguntar um lagartinho, e o lagarto? O lagarto. O lagarto é um descendente do dinossauro, alguém vai falar, né? E aqueles répteis gigantes? Esses répteis aquáticos gigantes são dinossauros que foram viver na água, né? Certeza. Tem outros também, né? Mas olha, a filogenia mostra que esses répteis são outra linhagem de répteis. Os dinossauros são arcossauros.
chamar esses outros répteis aqui de dinossauros é igual falar que o macaco é um canguru, ou que o canguru é um tipo de macaco. Não, os dinossauros são aparentados aos crocodilos e aos pterossauros, que não são dinossauros voadores, né? Os dinossauros voadores são as aves. E a tartaruga, né? Que todo mundo fala assim, não, esse é o cara que menos parece com um dinossauro. Hoje, os dados de DNA e moleculares mostram que ela é o bicho mais aparentado aos dinossauros do que todos esses outros répteis aqui. Olha como as filogenias pregam peça, né? Então não adianta ser grande, gigante, ser da era mesozoica, ser pré-histórico, que quer dizer que é um dinossauro, né? Esses caras eram gigantes, né? Tinham 15 metros de comprimento. A gente sabe que a história dos dinossauros, todo mundo sabe que a história dos dinossauros terminou com um grande impacto de asteroide no final do período Cretáceo. Essa é a era mesozoica, né? Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Aí todo mundo sabe que caiu um asteroide lá e destruiu o mundo dos dinossauros. Mas a gente não sabe que, na verdade, a era dos dinossauros também começou com um grande vulcanismo e um grande impacto. E que esse impacto aconteceu no Brasil. E nós temos a cratera de 252 milhões de anos, a maior cratera da América do Sul, lá no Mato Grosso. A era dos dinossauros começou com um impacto e um vulcanismo também. Aí eles aparecem, tem um outro impacto e um outro enorme vulcanismo, impacto de asteroide. Começa o tempo Jurássico, eles crescem e aprendem a voar, e assim vai. Então a história dos dinossauros é essa. Esse foi o grande impacto que aconteceu no Pangeia, ainda os continentes estavam todos unidos, é um fim de uma era geológica, e aí começa a era dos dinossauros. E esse impacto, a cratera, é brasileira. A gente consegue vê-la, né? E esse é o impacto que pôs um fim à era dos dinossauros, que é possivelmente um cometa que se chocou com a Terra. E acreditem, a poeira desse asteroide ou cometa, que é rica em mineral, num elemento químico chamado irídio, a gente encontra no Brasil também. Essa evidência desse grande impacto que pôs um fim à história dos dinossauros cerca de 66 milhões de anos atrás. Essa camada de irídio, ela aparece lá no Pernambuco. A gente consegue achar aquele momento. Isso aqui, na verdade, é um momento antes do impacto aí em Minas Gerais, onde vocês estão, 67 milhões de anos atrás, quando um pouquinho antes do impacto, quando um vulcanismo estava acontecendo na Índia, mudando o clima em todo o mundo, e aqui, esse é de um outro livro também, é o Uberaba Titã, esse dinossauro que vocês conhecem tanto, é o maior dinossauro do Brasil. E aí, em algum lugar aí de Minas Gerais, um tornado estava passando, pegando os dinossauros, né? Isso aqui é uma história muito legal também. Os dinossauros aparecem no Brasil. Os dinossauros mais antigos do mundo são brasileiros. Eles aparecem aí nesse supercontinente que é o Pangeia, se espalham pelo mundo, e por isso nós os encontramos na Austrália, na Antártica, na Groenlândia e no Japão, né, que são ilhas isoladas há milhões de anos. E os dinossauros não nadavam, não eram nadadores de atravessar o oceano, atravessar pequenos mares. Então eles se espalharam pelo mundo por conta de todos os continentes estarem ligados. Cerca de 5 espécies são conhecidas na Antártica. Dinossauros super legais, né? Viveram para lá. Veja só, os dinossauros testemunharam o final do Pangeia, ele está se abrindo. 2 novos continentes estão nascendo. Na verdade, o Gondwana está renascendo, esse supercontinente com a América do Sul, África e tal. Ele está renascendo
renascendo depois de 130 milhões de anos, quando ele se fundiu com os continentes do norte. Os dinossauros viram a América do Sul nascer. Olha só, a América do Sul está nascendo. Viram a Índia se descolar da Antártica e começar a migrar em direção ao norte para se chocar com a Ásia. Veja que não tem gelo nos polos, né? Nenhum desses tempos tem gelo acumulado nos polos. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. 10 minutos. E Pode falar à os vontade. dinossauros vão para todo mundo, estão em todo mundo na Índia. E quando é esse momento, é que acontece o vulcanismo lá na Índia, que provoca aquelas tempestades em todo o mundo, que deixa os ecossistemas todos debilitados, e aí vem o asteroide e destrói o mundo dos dinossauros. Começa uma nova era, que é a era que a gente chama de era dos mamíferos, porque eles aparecem muito no registro fóssil. Na verdade, praticamente todas essas ordens de mamíferos já viviam na época dos dinossauros. Mas eles, a partir do momento que os dinossauros desaparecem, eles crescem e aparecem nas rochas como fósseis, né? E essa história é tão linda, porque, veja só, veja que a África foi subindo e fechou o mar que existia aqui, ó. Lembra que existia um mar aqui? E era esse mar, era uma corrente equatorial que trazia água quente para a Antártica. E isso não permitia que o polo congelasse. E aqui esse mar se fecha. Quando ele se fecha, né, sobra o Mediterrâneo, e aqui interrompe essa corrente. E uma outra coisa gela a Antártica, é o choque da Índia com a Ásia. Isso aí eu posso falar um outro dia para vocês. Mas existe o soerguimento da montanha provoca o esfriamento global por causa de um tipo de intemperismo que sequestra gás carbônico. E aí é aqui que começa uma camadinha de gelo na Antártica, estão vendo? Isso é mais ou menos 40, 45 milhões de anos. E desse momento em diante, a Terra só esfria até hoje. A temperatura vai caindo, 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 caindo. Então, a gente precisa aprender filogenias, geologias. Esse é o dinossauro mais antigo do mundo, que é o Historicossauro. Isso aqui é um tesouro da ciência mundial. É um fóssil brasileiro. Ele foi descoberto no Brasil, mas foi levado aos Estados Unidos e nunca mais voltou. Mas isso, de certo modo, eu sempre detestei isso, mas hoje eu agradeço por eles estarem lá, porque senão eles estariam no Museu Nacional e não existiriam mais, que é o esqueleto do Stauricossauro priscei, um dinossauro pequeno, de 2 metros, 2,5 metros, que eu visitei no Museu de Anatomia Comparada em Harvard, onde ele está, e fiz um time-lapse montando ele. Então, vejam, esse dinossauro é um tesouro. Por quê? Porque ele é o dinossauro mais antigo do mundo. Então, ele, na verdade, ele é um ponto inicial de uma história muito longa, muito interessante e muito badalada também, né? Olha só que legal. É isso aí que se tem desse cara, meu. Mais uma vez aqui. É isso aí que se tem desse dinossauro. Não tem o crânio, não tem a caixa craniana, não tem os pés, as mãos, né? Mas tem boa parte da coluna vertebral dele e a parte da mandíbula também. Então, é o dinossauro do período Triássico. A história dos dinossauros, meu, começa aí, ó. É esse ponto aí. Serão 170 milhões de anos de história, vendo o mundo se transformar, os mamíferos evoluírem, as plantas com flores evoluírem. É uma linda história, né? Esse aqui também é uma história muito bonita. O fóssil não é tão bonito, né?
mas ele está aqui em exposição no museu. Essa cabeça e pescoço não existem, mas existe esse tronco e esse rabo. Bom, aí olha o desenho dele. Olha só como ele é. Estão vendo? Ele está agachado, sentado de cócoras sobre as pernas. Estão vendo? O braço dele está encolhido do lado do corpo. E a primeira vértebra do pescoço também está voltada para o lado. Esse dinossauro aí, quando ele morreu, ele estava dormindo. Deve ter algum fluxo de lama, soterrou ele e ele morreu nessa posição, dormindo. Tá, mas e daí, né? Bom, e daí que é um dinossauro do Triássico, certo? E esse outro dinossauro do Cretáceo da China também, olha só, ele está com a cauda enrolada, o pescoço e a cabeça dele aqui, ó, voltada para cima do corpo, sentado sobre as patas. É outro cara que foi preservado dormindo. Mas tá, e daí? E daí que as aves atualmente dormem assim, ó, dessa mesma forma. Olha só que parentesco espetacular. Mas não só isso. A cachorra do meu filho também dorme assim, enrolada, com o rabinho, o corpo sentado sobre as pernas. Sabe o que é isso? Isso é uma estratégia que os animais de homeotérmicos têm para preservação de calor. Então, é muito indicativo que esse dinossauro mais antigo do mundo, né, do Triássico brasileiro, já dormia numa posição porque provavelmente tinham algum tipo de homeotermia. A gente consegue extrair uma informação tão preciosa, né? Uma das maiores discussões na ciência dos dinossauros é se esses caras tinham sangue quente ou não, né? E aí a gente tem um dinossauro dormindo no Brasil, como os animais homeotérmicos dormem, para preservar o calor. Olha aí a larica. E aí, eu vou só até aqui nessa história para vocês. Isso é o deserto Botucatu, que é o maior e mais seco deserto que já existiu no mundo, e não tem um osso preservado nessas rochas aqui no Brasil, né? Isso aqui é um lugar onde vocês estão aí, viu? Era assim 137 milhões de anos atrás. Aqui onde eu estou também. E tem as pegadas de dinossauros, a pegada do escorpião, mas essas areias, por serem porosas, deram origem a uma rocha porosa. E o que é o maior, que foi, né, o maior e mais seco deserto de dunas do mundo, é hoje uma esponja que guarda o terceiro maior aquífero subterrâneo do mundo, que é o Guarani. Mais de 50% do estado de São Paulo bebe água desse aquífero. Né? Um tesouro construído no tempo dos dinossauros. Olha só, a gente aprende sobre o aquífero Guarani na escola, mas putz, ninguém fala de dinossauro, né? Aquelas rochas estão lotadas de pegadas. E não só isso, quando esse deserto morreu, morreu sobre um imenso vulcanismo. Isso aqui são rios de magma que estão escorrendo aqui entre as dunas e cobrem, se empilham 1,5 km de espessura de magma, que é o basalto. E vocês já ouviram muito falar do basalto da Formação Serra Geral, porque tem muitos tesouros turísticos hoje, e não só isso. Né? As cataratas de Iguaçu são essas rochas aí, do tempo dos dinos também. E quando ela se decompõe, aquela rocha, ela dá origem ao metro quadrado de solo mais caro do Brasil, que é a Terra Roxa, que tocou esse país no tempo do café, né? Que
que enriqueceu o país inteiro. Outra riqueza do tempo dos dinossauros. Aí, por fim, também no Brasil, isso aqui é mais ou menos 115 milhões de anos. Estão vendo aqui, ó, a fissura separando a África da América do Sul? São nessas fissuras que lagos de água doce se formaram e acumularam toda a matéria orgânica que deu origem aos 80 bilhões de barris de petróleo que estão guardados nas camadas pré-sal. Outro tesouro nacional guardado e construído na época dos dinossauros. E foi um tempo que teve um impacto na Lua. E a gente consegue ver essa cratera lá na Lua ainda. A cratera que eu falo, que eu chamo que é a cratera dos dinossauros, né? É uma cratera chamada Tycho. Ela tem 80 quilômetros de diâmetro. Uma cratera na Lua. Imagino que os dinossauros que estavam olhando para a Lua naquele dia não viram, né? É isso. É isso, professora. Acabei falando demais. Não, por Mas, mim eu ficaria horas e horas, mas o assunto não se esgota nunca, né, Aneli? pois é, né? Tem bastante assunto. É Muito mesmo. tanta, é tanta coisa que a gente pode explorar a partir dos dinossauros, que se for ver, tá Muitas. tudo ligado, tudo relacionado. Muito. E, e que bom que a gente tem alguém para compartilhar isso com a gente, né? Não fica só ali no grupo, é muito Sim. mais, né? Olhar os dinossauros é olhar o ambiente, as interações, o intervalo de tempo que é muito grande, né? Eles Sim. vivenciaram muitas, muitas e muitas coisas, muitas mudanças. Então, essa riqueza que você sempre traz em todas as suas palestras, em todos os seus bate-papos, é que encanta todo mundo. E Sim. acho que é isso que faz dos seus livros, inclusive, se você puder mostrar para quem ainda não conhece, Eu leituras mostro. obrigatórias, Eu porque mostro. Eu acho que a gente poderia conversar um pouco com os seus alunos. Aí depois, a hora que faltar uns minutinhos, eu mostro os livros, se vocês quiserem. perfeito. O Abel colocou aqui no bate-papo se dava para saber se o fóssil se aquele fóssil era adulto. Eu acho que ele estava falando do seu time-lapse que você montou. É isso, Abel? É muito conhecimento relacionado. O mais antigo dinossauro. Dá para saber se era adulto por ser muito pequenininho, Aneli? Não, não dá para saber. Dá para saber se era adulto, só não. É, peraí, eu me confundi aqui. Dá para saber se era adulto, sim, porque os ossos estão muito fundidos. Aham. Os ossos da Estrutura. mandíbula, quando tem muita fusão, é porque é adulto. Agora, os dinossauros eram pequeninos mesmo. Por isso que dinossauro, né, a gente não encontra boneco de dinossauro do Triássico para comprar, né? Que pena. Porque eles não são famosos, né? Eles são tudo pequenininho, de 1 metro, 1,5 metros. Eles têm uma importância muito grande na ciência, né? E, mas assim, a gente não tem bonecos de animais tão pequenos. Mas é, ele era um adulto, sim, o Stauricossauro. Tranquilo. Aneli, tem mais uma dúvida aqui do Gustavo. Eu estou indo pela ordem aqui do chat, tá, pessoal? E aí vocês vão colocando, já chego lá. A origem, quanto à origem, é mais correto a gente afirmar que a origem está no Brasil ou está na Argentina, atualmente? O que Olha, você tem a dizer? isso a gente nunca vai saber. Nunca. Porque a gente não vai encontrar um dinossauro que saiu de um ovo e falou assim: eu sou o primeiro dinossauro que existiu, né? A gente não, mas nós nos baseamos nisso porque nós encontramos por causa da idade que nós encontramos. Então, o dinossauro mais antigo hoje é o primeiro dinossauro.
a gente chama, né? Assim, entre aspas, ele não é o primeiro dinossauro e a gente nunca vai saber. Talvez ele até seja, mas a gente não tem como saber. Até 2018, os dinossauros da Argentina eram os primeiros dinossauros, por quê? Porque a gente não conhecia a idade das rochas do Estauricossauro no Brasil. E em 2018, encontraram zircões, que são aqueles minerais que podem ser datados, e aí dataram com 2 milhões de anos mais antigos que as rochas da Argentina. Agora, de fato, todo mundo quer ter o primeiro dinossauro, né? Então eu falo também, esse dinossauro brasileiro é o primeiro dinossauro do mundo, né? Mas, de fato, o que é correto a gente dizer é isso mesmo. Os dinossauros, os primeiros dinossauros nasceram no oeste do Gondwana, onde fica a Argentina e o Brasil. Bom, é isso que dá para dizer. Agora, já tem gente fazendo o quê? Pegando os protodinossauros, que são linhagens anteriores a dinossauro, que são chamados de dinossauриformes ou silesaurídeos, que tem esqueleto desses bichos há 20 milhões de anos mais antigos, que ocorrem na África e que ocorrem pegadas deles na Europa. Eita. Então, se colocarem esses dinossauros, esses protodinossauros dentro de dinossauro, os dinossauros não só nossos não serão os mais antigos, como nem aqui terá sido o berço dos dinossauros. Então, tudo é também uma questão de interpretação dos cientistas. Talvez, né, Anelli, a questão seja o que é considerado dinossauro, né? Se você incluir o proto-dinossauro dentro de dinossauro, a história vai mudar. Então, onde você Vai. coloca o corte na sua árvore filogenética? Então, Então, isso. aí tudo é uma questão de interpretação e essa interpretação tem desdobramentos, né? Para a gente permanecer. Eu prefiro que os protodinossauros fiquem de fora dessa história e que a gente continue na luta constante, Brasil e Argentina, né? Com como o berço dos dinossauros. Pois é. Tem uma dúvida aqui com relação aí à filogenia, né? E como tratar a questão das tartarugas. Elas Sim. seriam ancestrais dos dinossauros ou elas seriam descendentes? Ficou uma dúvida aqui para Não, Renata, por elas conta não seriam elas não seriam ancestrais do seu grupo e próximo, né? elas compartilham anatomicamente, tartaruga sai fora de ápsido. São aqueles répteis sem abertura na cabeça. Então, fica lá para fora, tem tartaruga, lepidossauromorphos e os arcossauros. Agora, os dados moleculares, DNA, exame, etc., está jogando tartaruga como grupo irmão de arcossauro. Então, na verdade, as tartarugas compartilham um ancestral comum com os dinossauros. Mas ainda está fora de arcossauro. Está fora de arcossauro. Muito provável que é isso. A tartaruga compartilha um ancestral comum e também dessa mesma linhagem nasceram os dinossauros. Né? Arcossauro é o mais antigo de Ápsida, Nelly? Porque Não, não, então, a tartaruga então está sendo o Anápsida está colocando ele mais próximo de um grupo dentro do Diápsida que nem é o mais antigo. É isso? mas aquilo ali, aí, a tartaruga é um diápsido. O fechamento do crânio é secundário. Ah, é secundário? É, secundário. Ela perdeu as aberturas. Aham, Ela é aham. um diápsido também. Ah, tá certo. Vamos ver aqui o que mais que temos. Pantanal de Pebas. O que é, Wesley? É o Naquela Pantanal, imagem. então. É esse Hum? Pantanal aqui, ó.
eu reconstruí ele num dos meus livros, que é o Ah, Pantanal de 9 milhões de anos, né? Um pouquinho mais antigo. É esse Pantanal aqui, onde tem o Purosaurus, não é? Será que é isso que sim, ele está falando? sim. Formação Solimões? É, porque o que ele colocou aqui é naquela imagem que mostra a separação dos continentes, dá para ver a região correspondente da Amazônia, que tem um corpo de água. Aquele é aquilo que é o Pantanal de Pebas, né? É mais recente, né? É, o Pantanal de Pebas é mais recente. É, Uhum. aquilo ali era um golfo marinho que avançava lá para dentro. Mais dúvidas, pessoal? Alguém quer aproveitar o momento para conversar com a Nelly? Não é sempre que a gente consegue um espaço na agenda tão lotada, né, Nelly? Ah, nossa, não é assim também. Não, mas eu acompanho, são tantas lives. E é porque aqui no chat esgotou. Eu tenho uma dúvida. Tá bom. Quando você vai nos brindar com novos livros? Ah, então, Tem novidade chegando por aí? Ai, então Marcela, desculpa, deixa eu ler. Antes, Anélio, me desculpe, tem aqui da Marcela e eu não li, passei batido. pode ler. Acontece muito de classificarem um fóssil como sendo de uma espécie e posteriormente descobre-se que ela era um indivíduo mais jovem, ou fêmea ou macho, de uma outra espécie já classificada. Como que é feito esse reconhecimento? Esse reconhecimento é super comum e ele sempre precisa ser feito mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você, para ela e para vocês. Olha, cadê a minha apresentação? Janela do aplicativo. Ué, cadê? Peraí, deixa eu ver onde está a minha apresentação aqui. Uhum. Só um minutinho. Não, tranquilo. Isso, isso aconteceu com o Stauricossauro. Isso aqui, deixa eu ver se eu agora encontro aqui. Janela do aplicativo, tá aqui, ó. Como que é a Marcela? Como é o nome? Quem Isso, é perguntou? Marcela Garcia que fez essa pergunta. Marcela, esse cara aqui é o Stauricossauro. É um dinossauro herrerassaurídeo. Ele foi descrito, foi encontrado em 1937 e estudado em 1970, o primeiro dinossauro brasileiro. É uma espécie super segura. Das mesmas rochas saiu o osso desse cara aqui, ó, que é o teio vaso. É uma tíbia só. É só uma tíbia. Quando eu escrevi esse livro aí, em 80, em 90, 2000 ele saiu em 2017, né? 2018, 2017, 2018. Eles, o teio vaso era o teio vaso. Aí, no final de 2018, fizeram um, uma reanálise da tíbia e viram que, na verdade, era um osso de estauricossauro, por causa de mais material encontrado de estauricossauro, etc., que não conheciam a tíbia dele e tal. Então, é um exemplo perfeito assim disso que você perguntou, né? O teio vaso não existe mais. Na verdade, hoje ele é um sinônimo de Stauricossauro. No livro eu discuto isso. Eu falo lá que isso é um mar de incertezas, mas eu achei muito legal fazer esse registro histórico, sabe? De colocar esses dois caras juntos e sendo que agora um deles não existe mais, né? E isso está, de certa forma, discutido lá no livro. Eu acho isso muito legal. Tinha A outra Nete pergunta? tem uma outra pergunta aqui do Rômulo, que ele fala daquela primeira imagem da abertura da sua palestra, aonde Sim. seria aquele o alvorecer? Aquilo seria no Rio Grande do Sul. Aquelas rochas, tem umas rochas lá que são aquilo. Tudo nesse livro
tem um porquê. Isso aqui são os rifts que estavam se abrindo lá no Triássico, na bacia do Paraná, né? E essas rochas aqui, sabe o que é isso aqui, Sabrina? Isso aqui são rochas do grupo Itararé. Ah, é o Itararé? É o Itararé, do Carbonífero, glacial. Uhum. Uhum. E aí, já no Triássico, isso já está como rocha, já era rocha, formada aí numa escarpa. Então, é o Rio Grande do Sul. Que paisagem. É legal. Ah, esse livro é fantástico. Aliás, é tudo, né? Anélio, o Gustavo quer saber que se você tem feito práticas de ensino e divulgação para paleoinvertebrados também. Não sei se ele conhece o seu projeto da oficina de réplicas. Paleovertebrados? Invertebrados. Ah, De é, invertebrados. eu fui me afastando dos invertebrados, sabe? Eu fui me afastando, então eu não. Eu tenho o guia de aulas práticas que eu uso e tem na oficina também, mas a gente acaba se rendendo assim aos vertebrados, né? Mas na oficina de réplicas tem réplicas de muitos invertebrados, muitos, né? Muitos invertebrados paleozoicos, a biota de Diacara também tem, mas eu me afastei deles de modo geral. Por razões bem óbvias, né? Eu acho que É, tem muitas razões. Nossa, é muitas. uma delas, sabe qual é? Ah, Uma delas é que eu aprendi muito com os dinossauros. Os dinossauros me ensinaram muita coisa do qual eu tenho afinidade, qual eu tenho interesse, sabe? Eu estudava os bivalves do Carbonífero e Permiano, era monótono demais, muito monótono demais, aqueles mares que não tinham nada, né? Só tinham uns moluscos. E aí, e aí eu fui aprendendo tantas coisas legais com os dinossauros, né? Foi uma explosão dos vertebrados, né? Durante a era Mesozoica. E acabei, essa é uma das razões pela qual eu me afastei, né? E a outra uhum. também era porque passava 10 anos assim dos meus E na- trabalhos, eu fazia trabalhos muito bons com os invertebrados. Mas passava 10 anos assim, 10 pessoas tinham consultado eles. Tinha 10 É, citações. é outro ritmo, né? Uma É, outra dúvida que surgiu aqui, Anélia, aproveitando que a gente tem uns 10 minutinhos para finalizar, sim. é como abordar a temática paleontologia para adolescentes e jovens? Isso daria mais umas 3 horas de bate-papo. Daria, mas daria, mas olha, o jovem, ele quer ser desafiado, o adolescente, né? Ele gosta de desafios. Adolescente só pensa em duas coisas, né? Namorado e namorada e desafio. Precisa desafiá-los, mostrar conhecimentos novos, coisas legais, interessantes, a pré-história. Eu, eu, eu acho isso. Eu fiz uma. Amanhã eu vou fazer. Eu fiz uma palestra na sexta-feira para alunos da escola do primeiro ano, para a escola escola suíço-brasileira. Putz, meu, foi ótimo. Os moleques, as meninas são muito interessados, né? Então, eu acho que precisa é dar coisa de qualidade para eles, né? Falar que é o Brasil, né? Ficar mostrando dinossauro americano, dinossauro europeu, mas colocar um conhecimento desafiador para eles. Falar sobre os vulcanismos, sobre grandes impactos. Não tem adolescente que não se interesse por isso. Entendi. E teria como juntar a paleontologia com educação ambiental, na sua opinião, Aneli? Eu, sim, teria. Por quê? Não, é Porque porque tem todo... uma pergunta que surgiu aqui, ó. Alguém Não, interessado. então, Gustavo Brandão. não, então, eu digo sim, por quê, né, que dá? Porque é o seguinte, a história dos dinossauros é uma história de mudanças ambientais.
A história de toda a vida é isso, né? Catástrofes por causa de vulcanismo ou impacto, né? Morte da diversidade e 10 milhões de anos de ressurreição da diversidade. Novamente, a história da vida é isso: morte e ressurreição, morte e ressurreição. É impressionante, né? E tudo isso condicionado por quê? Por mudanças ambientais. Condicionados por quê? Por grandes vulcanismos, que condicionaram também a variação, as variações climáticas, e tanto por causa de emissões de gases e etc., quanto pelo movimento dos continentes. Né? É que é uma outra escala, mas, por exemplo, é que eu tirei hoje dessa apresentação para não ficar muito longa, né? Mas eu já falei isso para você em alguma ocasião. Uhum. Se você pega os efeitos de um vulcanismo e os efeitos de um impacto, né? Porque os bichos morrem não é porque o asteroide cai na cabeça deles. Eles morrem em decorrência do. O, o asteroide é um gatilho. Ele dispara uma série, uma cascata de tragédias ligadas quase que inteiramente à deterioração da atmosfera. E o vulcanismo, a mesma coisa. E se você olhar os esquemas que mostram essa cascata devido a impacto ou vulcanismo, você vai ver que nós, seres humanos, somos exatamente isso. Somos um pequeno vulcanismo, ou talvez nem tão pequeno assim, em andamento, com um monte de emissão de gases destruindo a atmosfera. E isso, por sua vez, destruindo a biota, os ecossistemas e tudo mais. Então é uma conexão super fácil de ser feita. E para finalizar, né, na formação de professores, a gente segue essa linha. Você atua lá no curso de licenciatura em geociências ou não? Vocês Eu têm um curso de atuo, licenciatura? assim, a gente tem o curso de licenciatura. Né? Eu Eu acho que atuo, mas eu não atuo lá na frente de batalha deles, lá com coisas didáticas e tudo. Eu só faço as coisas, aham, né? Eles tem vários professores lá na GEL que ensinam como fazer o material didático, como usar o material didático, né? E entendi. eu só fiz o material didático, Certo. que é a Só. oficina minha. E Você quanto a oferece, isso, né, subsídios para que os professores possam trabalhar depois. e Professores, quanto a isso tem licenciados. os livros, tem os meus Aham. livros. Eu posso mostrar? Por favor, Anélio. Vocês estão vendo? Sim, está compartilhado. Pode Olha, mostrar. esse é um ótimo livro para alunos de graduação ou professores do ensino médio, para ensinar, trabalhar com adolescentes e tudo. É ótimo, é toda a pré-história do Brasil. É uma história, é um livro com 250 páginas, 70 ilustrações. É um livro ótimo, né? Para quem quer tirar proveito da pré-história. Esse daqui é um livro que foi indicado ao Prêmio Jabuti também. Agora saiu a reedição dele, ele foi reimpresso. Esse é o Dinos do Brasil, que é um livro para jovenzinhos, né, de 11, 12 anos, mas tem muitas histórias por trás de cada um dos 23 dinossauros que até 2010 tinha. E agora, uma coisa que só a Sabrina viu, ninguém mais viu, as cores dos dinossauros no registro fóssil, sobre aspectos da inteligência, sobre o dinossauro mumificado que encontraram. É um livro excelente também. Esse também é muito legal, sobre com receitas, 12 receitas tratando de diversos assuntos sobre os dinossauros com textos informativos e receitas sobre coisas, temas pré-históricos, né? O Abecedinos, essa é a Celina, minha esposa, que escreve alguns desses livros comigo. Esse é o Abecedinos, para crianças em idade de alfabetização. E livro O Bebê, para bebê, para os bebês
aprenderem a falar primeiro o nome dos dinossauros brasileiros. E finalmente o livro que está esgotado, mas é o livro que ganhou o prêmio Jabuti, né? Que é um livro super legal, que levou para a história brasileira para literatura nacional, né? Então eu tenho muito orgulho disso, e é um livro muito legal, mas ele também, na verdade, é uma celebração à paleontologia brasileira e aos paleontólogos brasileiros. Sem eles, nada, essa beleza jamais existiria, né? Então é isso. Muito obrigada, Nelly. De Muito nada. obrigada mesmo. Passou que a gente foi um piscar, né? É tão agradável, sempre tão agradável conversar com você que a gente nem percebe. Não é aula, é um bate-papo. É muito, muito bom compartilhar da sua experiência. E eu agradeço Nossa, eu demais. falo pra caramba, meu. Eu falo muito. Não, foi ótimo, foi ótimo. E era uma surpresa, eu não, eu mandei um e-mail com as informações da disciplina não, do curso. Só avisei que teríamos uma surpresa, não contei o que era. E Nossa, eu que tenho legal. certeza que a partir de hoje nós teremos uma, um outro rumo dentro do curso. Né? Temos mais livros para explorar, a questão das réplicas que está disponível lá, e muito bom. Aneli, mais uma vez, muito obrigada, viu? E espero Muito poder obrigado. encontrar com você mais vezes, e não só remotamente, né? Que rapidamente a gente consiga nos deslocar e conversar muito mais. Tá bom, É querida. isso aí, Muito vou obrigado. pausar a gravação e E por agradece hoje, a todo mundo aí. tá? Vou agradecer aqui, tá? Tá Muito bom. Eu vou, obrigada. eu vou sair então. Pode sair,